Existem diferentes crenças sobre a origem da vida. A teoria científica do Big Bang afirma que o universo surgiu de uma explosão e continua se expandindo até hoje. Segundo a Bíblia e o Alcorão, os primeiros seres humanos criados por Deus foram responsáveis pela procriação da espécie humana. Religiosos de todos os tempos acreditam na existência de um Deus único, Criador da natureza, soberanamente justo e bom. O que é Deus? Existem provas da existência divina? Qual a visão da ciência? Quais os principais atributos de Deus? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Então vamos começar pelo início. O que é Deus? Yasmin, essa é uma pergunta de difícil resposta. Na verdade, para tentar respondê-la de uma maneira mais apropriada, nós nos reportamos ao próprio Livro dos Espíritos, que justo no seu primeiro capítulo, nós vamos ver Allan Kardec indagando a espiritualidade a respeito de Deus. E os espíritos amigos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Vale lembrar que nós temos, pelas nossas dificuldades, ainda no sentido da evolução do conhecimento, de termos uma ideia mais precisa a respeito da figura divina. Então, são tentativas, tanto de encarnados como de desencarnados, num mundo ainda atrasado, de fazermos a melhor ideia possível a respeito do Criador do universo e, portanto, de todas as coisas. A melhor ideia que nós encontramos é exatamente aquela que está no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos e que depois o próprio Allan Kardec vai desdobrar em novos aspectos no segundo capítulo de uma obra que também faz parte da codificação, que é o livro A Gênese. Muito interessante. Existem provas da existência de Deus? Nesse sentido, vamos dizer assim, mais objetivo e concreto, nós temos que dizer que não. Nós temos que nos valer, como o próprio Kardec fez, com a ideia de que, examinando os efeitos, nós podemos fazer ideia das causas. E quando estes efeitos são tipicamente inteligentes, as causas também são inteligentes. Se nós examinamos várias questões que foram desenvolvidas pelos homens de ciência na evolução recente da humanidade, nós vamos perceber que aquelas coisas realizadas tiveram autores, seja no campo da tecnologia, seja no campo da arte, que é uma parte do conhecimento também. Quando examinamos uma obra linda de um determinado pintor, ou quando buscamos aproveitar e usufruir de uma escultura também belíssima, nós vamos entendendo que aquilo foi feito, realizado, produzido, confeccionado por autores inteligentes e de grande capacidade e sensibilidade. Nós podemos deduzir do autor avaliando a obra. Exatamente. E aqui nós temos uma questão interessante, porque nós, quando falamos em Deus e pensamos nele como Criador do universo, nós temos que lembrar que o nosso conhecimento sobre o universo, ele ainda é acanhado, mas ele progrediu muito nas últimas décadas. De tal maneira que a ideia que Galileu teve a respeito da vida universal era uma. A ideia que nós tínhamos na época de Kardec, há 150 e poucos anos atrás, era outra do que aquela que nós temos hoje. O que o senhor está me dizendo agora, então, é que à medida que o ser humano vai avançando em moralidade e também em intelectualidade, ele consegue perceber melhor Deus e vai mudando as suas concepções. Na verdade, ele vai percebendo melhor ele próprio e o seu entorno. E, ao mesmo tempo, porque a ciência é perquiridora, ele não tem como não buscar conhecer melhor da vida ampla do universo.
Isso faz parte da ciência recente. Então, ele, na verdade, está buscando compreender toda a grandeza e as maravilhas que se encontram ao lado dele. E ele vai, claro, na medida em que ele evolui, que ele cresce, ele vai ampliando os seus horizontes de conhecimento. E é justo quando ele vai buscando estas coisas e vê a delicadeza e, ao mesmo tempo, a pujança das suas próprias, vamos dizer assim, evidências sobre a vida cósmica e a vida universal, que ele se questiona a respeito do Criador de tudo aquilo. Se nós buscamos a própria física, uma física que examina as partículas elementares da intimidade da matéria, nós temos ali um universo, até então insondável, e de uma beleza impecável, tão impecável quanto a beleza do macrocosmos, porque aquele era o microcosmos, de tal maneira que nós vamos intuindo e procurando compreender como é que todas essas coisas já existiam muito antes da humanidade surgir. A própria ideia que você citou do Big Bang é uma ideia de que o universo começou há 15, mais ou menos, há 15 bilhões de anos atrás, a partir de uma massa supercondensada. Mas essa é uma grande teoria, lindíssima, mas ela ainda não está, vamos dizer assim, completa, porque nós sabemos que algo já existia antes. Então existe uma outra teoria, que é a teoria do universo eterno. E é essa teoria que mais se coaduna com a ideia do próprio Deus, não partindo a criação de uma situação de singularidade, mas uma coisa que se expandiu a partir dali, mas que já existia antes. Então, a ciência busca compreender a natureza mais próxima, a natureza mais distante, com os elementos que possui, com os desenvolvimentos que realiza, e em meio a isso tudo ela questiona, e os cientistas questionam a existência do grande Criador. Nós também nos recordamos que ciência, ela não tem como provar ainda a existência de Deus. Ela intui a sua existência. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente, em que de todos os cientistas que foram pesquisados, 40% deles acreditam em Deus. 15% têm dúvidas e a outra parte restante não acredita, pelo que conhece sobre a natureza e a vida, que precisasse haver propriamente um criador e mantenedor de todas as coisas. Mas nós não podemos esquecer que somos, na hierarquia dos mundos, um mundo ainda como que semi-primitivo, ainda de provas e expiações. Portanto, nós ainda não temos condições de avançar mais nesse sentido. Então, nós não podemos falar em nome da ciência, vamos dizer, descobrindo Deus, porque não há nenhum artigo publicado em nenhuma revista de alto nível discutindo claramente estas coisas. Mas muitos cientistas, muitos deles até que antes não eram, agora são completamente afeitos à ideia da existência de Deus. E haverá um dia no qual todos conseguiremos compreender Deus na sua intimidade? Mas, claro. É exatamente essa questão da evolução espiritual. Veja só, até bem pouco tempo atrás, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Tem poucos séculos isto. Hoje, nós temos uma ideia concreta da existência dos espíritos. Temos espíritos ao nosso lado, mas não os vemos. E muitos negam a existência dos espíritos porque não conseguem vê-los. Mas eles aí estão. Para que a gente tenha uma ideia de algo parecido no campo da própria ciência, existe uma coisa chamada matéria escura e energia escura. Se nós juntarmos toda a matéria visível, que já foi como que definida por todos os telescópios, por todos os meios de detecção da vida do universo, tudo que se conhece, na verdade, perfaz apenas 5% do que realmente existe. Por que se sabe que existem outros 95%? Porque esses 5% que são conhecidos só poderiam ter
a configuração estável que possuem, havendo estes outros 95%. Isto dá uma ideia do quão pouco nós conhecemos de tudo, e muito especialmente da vida e da criação, para termos condições de chegarmos ao Criador. Agora, é questão de tempo, é questão de progresso espiritual, porque é exatamente a evolução moral, claro que acompanhada da evolução da ciência universal, que vai permitindo que possamos ganhar gradativamente estes novos horizontes de compreensão, de entendimento, que nos farão gradativamente sermos capazes, com a maior naturalidade e ainda como encarnados, de termos uma ideia melhor de tudo isto.